E a nossa lição de número 1, estamos começando com a lição de número 1, a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. Ponto 1, a grande comissão. Ponto 2, missões transculturais. Ponto 3, visão global do evangelho no mundo. Aqui nós temos os 3 apontamentos do livro, como vocês estão vendo. Aqui nós temos os 2 textos bíblicos. Nós temos o texto bíblico de Mateus, 28, 16 a 20. Nós temos o texto de Marcos. Onde está? Muito bem, aqui ó, Mateus 28, 16 a 20. E nós temos o texto de Marcos, não é isso? Aqui ó, 16, 15 a 18, ok? Aqui está o texto de Marcos. Vamos à leitura bíblica da verdade prática e do nosso texto áureo. Lição 1, texto áureo. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, versículo 15. Verdade prática. A ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. Repete aí de novo. A ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. Muito bem. A ênfase aí dessa verdade prática é que pela ordem de Jesus o evangelho não é local, o evangelho não é apenas para uma língua, para um povo, o evangelho é para todas as nações, não é isso? Por isso que nós não relacionamos essa questão com países, mas sim com as etnias, com os povos. A missão da igreja, ela é global, ela não é apenas local, regional, mas ela é global. Começa em Jerusalém, a própria cidade, depois vem para a Judéia, não é isso? O estado, né? Samaria, aí você tem Samaria e até os confins da terra. Eu já preguei isso aqui uma vez, nas palavras de Edson Queiroz, então começa no seu próprio lugar, depois o seu estado, depois o seu país e depois missões transculturais, até os confins da terra. Está lá em Atos. Recebereis poder e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então você vê que ele está mostrando essa missão local, que é a missão aonde os discípulos moravam, Jerusalém, missão no próprio estado, próprio país deles, não é isso? Você vê Samaria, e você vê Judéia, e você vê até os confins da terra. Então essa verdade prática, ela faz uma alusão precisa sobre essa questão, ok? Então vamos começar com Marcos. Qual é o primeiro texto? Mateus. Vamos começar com Mateus. Mateus 28, 16 a 20. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Muito bem. Nós queremos dizer a todos que ao abordarmos essa temática sobre a grande comissão, um enfoque etnocêntrico, deixa eu usar aqui o preto, né? Só para marcar aqui. Muito bem. Nós usando aqui essa expressão, etnocêntrico, nós não estamos com isso, nem também o autor, usando isso de modo pejorativo, aquele termo que deprecia um povo em relação a outro, em especial envolvendo a questão da crença,
ok? Nós não estamos considerando qualquer outro povo ou qualquer outra sociedade como inferior ao nosso grupo, de maneira nenhuma. Não é esse o sentido aqui nessa questão desse aspecto etnocêntrico. Nós vamos fazer duas exposições. A primeira é Mateus 28, está aqui. Aqui, ó, Mateus 28, muito bem. Mateus 28, 16 a 20. Fazendo essa leitura do 16 a 20, eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5 perguntas sobre o texto. Aliás, qual é a primeira pergunta? Por que a Galileia? Como é que diz aí o texto? Vamos lá. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Muito bem. Para o monte que Jesus os tinha designado. Por que a Galileia? Se você pegar tanto Mateus como Marcos, vão aparecer a expressão Galileia, que Jesus diz, vão para a Galileia. Essa expressão, ir para a Galileia, existem duas conotações. A primeira é que a Galileia era o local de muitos, a morada de muitos dos discípulos de Cristo Jesus. Outros dizem que ir para a Galileia era não correr o risco dos discípulos serem molestados, ok? Agora, a terceira colocação, por que Galileia, resume-se nessa afirmativa, porque Jesus, ele não começou por Jerusalém, mas ele vai começar por uma região que tem um aspecto missiológico e não tradicionalista, e que muitos teriam um aspecto escatológico, porque eles tinham a intenção de que o Messias, em especial, quando acontecesse a ressurreição, ele ia trazer um julgamento, ia estabelecer Jerusalém como a sua capital, e aí eles estavam ligando essa questão da cidade de Jerusalém com o lado escatológico para o bem dos judeus. E aqui já começa o lado da missão, o lado missiológico. Por que o Senhor não começou por Jerusalém, Jesus mandando os discípulos irem para Jerusalém? Mas por que Jesus mandou que eles fossem para a Galileia? Vocês sabem o que era a Galileia? Região de pessoas pobres, região de pessoas que precisavam da salvação. Então tudo começa na Galileia, e depois que Jesus ressuscita, ele manda os discípulos irem para onde? Para a Galileia. Observem que, vamos ver aí, Atos 1, 6. Vamos lá. Atos 1, 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino para Israel? Senhor, restaurarás, como diz? Restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Tu neste tempo o reino de Israel. Então perceba que aqui, dentro desse texto bíblico, essa expressão, ela estaria ligada a um lado escatológico, que o Senhor Jesus, ele traria pela ressurreição um novo movimento político, e que na verdade iria beneficiar os judeus. Jesus, ele começa dizendo, vão para a Galileia. Entenderam agora? Por que Jesus mandou que eles fossem para a Galileia? Já tem aqui no nosso texto, aqui na nossa análise, dentro dessa colocação, já coloquei isso aqui. Então, Jesus, ele manda ir para a Galileia por essa questão, ok? Era um local dos discípulos, mas também era uma região que precisava do poder e da libertação. E foi onde Jesus começou com os seus discípulos. Então, aqui é que se dá a ênfase do porquê da Galileia. Deu para entender? E não Jerusalém. O Senhor Jesus, ele não estava querendo criar uma ideia de que o seu trabalho, a sua missão, tinha um cunho político. Na verdade, tinha uma missão de preparar homens e mulheres para levarem a palavra ao mundo todo. Quem pode cumprir a grande comissão? Aqui está
a segunda questão. Vamos ver aí o mesmo verso que o senhor leu, vamos lá. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Isso. Pronto, aí eles vão para a Galileia cumprindo, vamos ver aí, o capítulo 26, verso 37, 32, vamos lá. 6:32. Isso. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Como é que ele diz? Depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Observe que Jesus tinha dado uma instrução e a palavra de Jesus não poderia voltar atrás. Ele não mente. Ele, antes dele morrer e ressuscitar, ele disse que ele estaria lá na Galileia e os discípulos deveriam ir para onde? Para a Galileia. Está aí. Vamos ver também 28, verso 7, mais uma vez. 28:7. Isso. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, eis que eu vos tenho dito. Então, ele disse que era para os discípulos irem para essa província romana, porque Jesus já havia falado que ia estar lá, não poderia. Então, quando os discípulos vão para a Galileia, eles vão cumprindo uma determinação de quem? De Jesus, irmão César. Eles vão seguindo a instrução de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A primeira coisa que nós podemos dizer aqui é que você não pode ser pregador do evangelho, missionário, se você for teimoso. Só pode ser obreiro do Senhor aquele que faz segundo a instrução de Jesus. Eles vão para a Galileia porque quem foi que instruiu para eles irem à Galileia? O próprio Jesus. Então, note muito bem, entenda muito bem, que quando nós atentamos para essa questão, nós vemos que missões começa com quem sabe obedecer. É muito interessante que há um autor que diz que quem não tivesse fé não iria para a Galileia. Ou seja, Jesus disse assim, eu vou estar lá. Ele disse antes de morrer, ele manda as mulheres falarem depois que ele ressuscita. Mas eu pergunto, teve gente que não foi? Teve gente que não foi. E por que não foram? Porque, primeiro, não acreditaram nas palavras das mulheres. Segundo, não acreditaram no que Cristo já havia dito. Então é muito interessante vocês analisarem isso aqui, que aqui o Senhor Jesus Cristo, ele traz a salvação. Agora, nem todos querem aceitar o que ele diz ou o que ele fala. É tão interessante, vamos ver o texto que segue. Olha o que o pastor vai ler aí, vamos lá. E quando o viram, o adoraram, mas muitos duvidaram. E quando viram, o adoraram. Mas quem? Muitos duvidaram. Pronto. Aí quando nós vamos ler essa passagem bíblica lá em 1 Coríntios, essa passagem bíblica de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 6. Vamos lá. 15:6. Isso. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Foi visto por mais? De 500 irmãos. Pronto. Então, o que alguns estudiosos tendem a dizer? Eles dizem que quem duvidou não foram o grupo dos 11, mas quem duvidou foi o grupo dos 500 irmãos, esses citados por Paulo. Porque naquele dia foram 11 discípulos, mas também foi uma grande multidão. Mais de 500 irmãos. Então, o que eles dizem? Eles dizem que os discípulos não duvidaram, que era a participação dos senhores. Vocês acham que era entre a multidão ou estava se referindo aos discípulos? O que vocês dizem? Vamos lá. A Bíblia diz que muitos adoraram e muitos duvidaram. Alguns, para tentar salvar a situação, dizem que não foi entre os 11, mas sim entre os 500 irmãos que Paulo falou. A minha pergunta é, quem duvidou? Os 11, dentre os 11 ou dentre os 500 irmãos? Essa é a pergunta, vamos lá. Vai lá. É razoável que algum discípulo tenha duvidado. Tomé não duvidou da ressurreição dele.
Então, embora o texto, ele não, o objetivo dele não é responder a nossa curiosidade, isso é uma questão, mas eu não ficaria escandalizado se um discípulo ou outro tivesse duvidado, que a própria Bíblia diz que Tomé duvidou. Pronto, tá aí. Então nós não podemos pegar o grupo de Paulo e só dizer para tirar os discípulos e livrar os discípulos e colocar culpas nos irmãozinhos. Não, na verdade, eu particularmente fico com a ideia de que Jesus, para levantar um grupo de pregadores que seriam os representantes, não poderiam ser homens duvidosos. Quem vai pregar o evangelho não pode ser covarde. Quem vai pregar o evangelho não pode ser frouxo. Quem vai pregar o evangelho não pode ser incrédulo. Pronto, vamos começar aqui. Tá filmando, Caio? Bota para cá, chama para cá. Quem é chamado para pregar o evangelho, se tiver medo, não foi escolhido por Jesus. Se for covarde, não conhece ainda a Jesus. Se tiver medo de perder a vida por causa do evangelho, pode largar isso, porque você não foi chamado para isso. Ministério e chamado para fazer a obra é quem está pronto a amar a Jesus acima de todas as coisas, é quem está pronto a dar a vida por ele acima de todas as coisas, é quem não tem medo de pregar na rua, na praça, nos bairros, é quem não tem medo de ser cortado pela espada. Pregar o evangelho é um chamado de Deus e só vai quem conhece ele. Só quem conhece ele. Porque quando você conhece ele, vamos ver aí 2 Timóteo 1,15. Quem conhece ele vai com fé. Quem conhece ele faz com amor. Quem conhece ele faz com o coração quebrantado. Vamos lá. Bem sabeis isto, 2 Timóteo 1,15. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim. Isso. Entre os quais Fígelo e Hemórgenes. Pode ir. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Não se envergonhou das minhas prisões, vai. Antes veio a Roma com muito cuidado, me procurou e me achou. Tá vendo? Então, observem bem. É isso que nós estamos querendo dizer aqui para os irmãos, que aquele que é chamado, aquele que tem a vocação, que é escolhido pelo Senhor, ele não tem vergonha, ele não tem medo de ser preso por causa do evangelho. Não estou falando de prisão aqui por insultar os outros, não é assim? Eu não estou falando de prisão aqui por você provocar os outros. Eu estou falando de prisão. Você vai pregar o evangelho, não é para pregar aqui, mas você, na autoridade do nome de Jesus, você prega. E por que você prega? Porque você conhece a Cristo Jesus. Então observa bem, aí você leu qual foi? É o 15, né? É o 12, vai, lê agora o 12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho. E peraí, eu não me envergonho. De quê? Do evangelho. Pronto, olha, aqui nós vamos falar sobre missões, e eu estou falando aqui que evangelho para muitos é uma piada, evangelhos para muitos é um conto de fada, evangelhos para muitos é uma loucura. Um crente está pregando no meio da rua, em pleno domingo, 2 da tarde. Evangelho para alguém que diz assim, eu vou pregar no metrô. Tem muito crente que ele está dentro do metrô e ele vê um irmãozinho simples abrindo a boca e pregando o evangelho. Ele acha aquilo ali feio, ele critica aquele irmão, mas só faz isso quem conhece o Jesus ressuscitado. A Bíblia diz que quando alguns viram ele, o adoraram. Ele ressuscitado, ele vivo. Mas outros viram ele, e mesmo vendo ele, e mesmo olhando para ele, fizeram o quê? Não foi só Tomé, não. Não foi só Tomé, não. Então, olha, bota para cá, Caio. Tu tá filmando direito? Bota para cá. Se você tem medo, se você tem vergonha, se você tem temor, se você não adora, se você não crê nele como filho de Deus ressuscitado, você não pode fazer missões.
Há muitos que querem fazer missões hoje porque é fácil ir para a Europa, não é assim? É fácil ir para a Europa. Aluga um salãozinho na Europa, muitos brasileiros trabalhando lá, e aí eles vão para aquele local e fica lá dentro. É fácil. Agora eu quero ver você colocar a vida em risco, eu quero ver você pregar Jesus para aquelas pessoas que nunca ouviram falar dele, que estão presas no pecado, na miséria, na vida de coisas ruins, nas forças satânicas, porque Deus nos chamou, foi para libertar pessoas dos laços do diabo. Está lá em Atos 26, vamos para lá. Atos 26, eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia não tem negócio, porque tem irmão que ele tem medo de pregar o evangelho, aí ele fica com esse negócio. Aí pronto, é o verso 18, coloca aí. Olha para que Deus, preste bem atenção, olha para cá. Tu tá filmando, Caio? Bota bem aqui. Você disse que é missionário? Você disse que foi chamado para fazer missões transculturais, missões além fronteiras. Você foi chamado, tem muita gente aí que está com aquele título, eu sou missionário. Eu trabalhei 20 anos não sei aonde. É muita gente, mas a minha pergunta é, você fez o que Paulo deu a cartilhazinha para você fazer? Olha aqui, missionários de todo o Brasil, bota para cá. Quem conhece Bíblia, eu estou falando quem conhece Bíblia. Olha a cartilha para um missionário que Paulo diz, vai lá. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz. Qual é a missão de um missionário? Qual é a missão de um pregador? Qual é a missão de um homem enviado por Cristo? É fazer o quê? Abrir os olhos, vamos lá, como é que diz? Abrir os olhos, abrir os olhos e das trevas os converteres para a luz. Trazer das trevas para a luz, vai. E do poder de Satanás. E do poder de quem? De Satanás. Tem muitos que não acreditam mais na Bíblia, não acreditam no inferno, não acreditam no poder de Satanás. Olha para mim aqui, se você não crê na Bíblia, não crê que existe inferno, não crê que existe Satanás, então para que você vai pregar? Então para que você diz que é cristão? Então para que você diz que é salvo? Não é assim? Muitos que não acreditam mais no céu, diz que tudo é aqui. Então, para que pregar isso? O apóstolo São Paulo, ele está mostrando qual é a missão de um homem escolhido. A missão de um homem escolhido é tirar as pessoas das trevas, abrir os seus olhos e resgatar de onde? Do poder de Satanás. É bem claro, como termina o versículo, olha que coisa linda. A fim de que recebam a remissão dos pecados. Pronto, e também ele tem que pregar para libertar as pessoas do pecado. Evangelho não é para socializar pessoas. O evangelho pode ter esse lado, sim ou não? Mas não é essa a missão precípua. A missão precípua do evangelho é resgatar o homem do poder das trevas, do pecado e torná-lo filho de Deus, para ser assim como Jesus é. Eita, meus irmãos. Aí pronto. Paulo diz, eu sei, nós lemos o versículo todo, ele diz, eu sei em quem eu tenho crido. Você não pode fazer missões se você não conhece verdadeiramente a Jesus Cristo. Se houver dúvida, se houver incerteza, se houver medo, se houver temor, nunca vá para o campo missionário. E eu digo aqui mesmo, nunca vá pregar num bairro, nunca vá pregar na rua, nunca vá pregar na praça se você tem medo. Agora, aquele que sabe que Jesus o chamou, que sabe que é o escolhido, prega na praça, prega na rua, prega na prisão, prega em qualquer lugar. E se a autoridade chegar para ele e disser assim, nós proibimos... Vamos lá, depois tu volta para aí. Vamos lá. Eita, depois nós volta para aí. Atos 4. Rapaz, mas é assim. É desse jeito. Muito bem. Muito bem. Aqui nós vamos. Verso 19, vai lá. E até o 20, vai. E chamando. Cita de novo, olha para cá. Pregadores, homens de Deus, mulheres de Deus, servos de Deus, hoje pairam medo em alguns crentes que estão dizendo, olha, pode surgir uma lei para parar crente, olha, pode surgir uma lei, não é assim? Para calar a nossa boca, pode criar lei para nós pregar dentro de casa, pode criar lei para nós não pregar no meio da rua, mas aonde tiver um crente que sabe quem é Jesus, e que tem a vida impactada por ele, vai ser como Paulo. Os Césares nem gostavam de crente,
mas lá na casa de César tinha crente. Eita glória! Como é que diz? E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Não fizesse o quê? Não falassem, Não. nem ensinassem. Não é pra Falar. Se vocês falarem aqui, nós quebramos a boca de vocês. Se vocês falarem aqui em negócio de Jesus, nós vamos mandar prender vocês. Se vocês falarem aqui em Jesus, nós vamos tocar fogo na casa de... Se vocês falarem de Jesus, nós vamos expulsar vocês do nosso... O que eles disseram? O que Pedro Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus Isso. ouvir-vos antes a voz do que a Deus. Aí vocês julguem se nós vamos ouvir vocês ou se nós vamos ouvir a Deus. Vai. Porque, versículo 20, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eita. O que foi que ele... Aqui está o segredo. Olha para mim, o que tu já viu, meu irmão? E o que tu ouviu? É aqui que eu quero falar com você. O Cristo que você crê pela fé, que você vê pela fé, ele traz impacto para a tua alma. Ele traz vida para a tua vida. Jesus, fazendo cursinho de teologia de Jesus. Há muita gente fazendo doutoradozinho sobre Jesus Cristo, mas não tem a ousadia, não tem a coragem, não tem a força que esses homens tinham. Sabe por quê? Eu vou mostrar como era a fé deles. Vai lá, vamos lá para 1 João. Começa do 1, 1 João 1. Aí vai seguindo aí. Depois nós volta para lá, né? Nós lemos todos aí? Lemos, né? O de Atos, né? 4, 19 a 20. Vai lá. 1 João. Primeiro, em diante, vai. O que era desde o princípio. Pronto, olha, aquele que já existia lá na eternidade. O que vimos com os nossos olhos. Os nossos olhos viram. Vai. O que temos contemplado. O que temos contemplado, o que mais? E as nossas mãos tocaram. Nós tocamos nele, nós vimos ele. Não é fábula. Olha para cá, bota para cá, Caio. Não é fábula, não é historinha, não é mito, não é fabricação, não é ideia isolada, não é o que um rabino disse, não é o que a escola de Léo disse, não é o que a escola de Shammai disse, não é o que Flávio Josefo diz, não é o que Batierma diz. Nós vimos. Tocamos da palavra da vida. E o que mais? E tocamos da palavra da vida. E tocamos na palavra da vida. Vai. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos. A vida se manifestou. E testificamos dela. E não tem quem calhe a nossa boca porque a gente fala é dela. E vos anunciamos a vida eterna. E anunciamos a vida eterna. Olha para cá. Tu já viu Jesus pela fé? Cristo já entrou mesmo dentro do teu coração? Você realmente já foi impactado? No dia que ele apareceu para você e te salvou, você fez como alguns adoraram? Ou você ainda duvida dele? Ou você tem vergonha de falar dele? Vamos lá. Então, ouçam bem. Nós estamos dizendo que muitos viram, não foi assim? E o adoraram, mas muitos duvidaram. Quem duvida não tem como pregar sobre Jesus. Quem não crê nele não tem como falar dele. Há muitos que estão temendo, temem a autoridade. Olha para cá, bota para cá, Caio. Nós não podemos ir para a rua provocar ninguém. Nós não podemos ir para a rua afrontar ninguém. Os apóstolos estavam afrontando? Não. Eles curaram um paralítico na autoridade do nome de Jesus e as autoridades queriam proibir que eles falassem o nome de Jesus. E eles disseram, nós não podemos deixar de falar dele. Uma irmã fez até uma pergunta sobre o nome Jesus. Quando você vai para o hebraico, e deixa eu dizer uma coisa, não caia nessa armadilha de pessoas que inventam, dizendo que o nome de Jesus não é Jesus, né? Eles começam a dizer que o nome de Jesus não, tem uns que falam em Yoshua, né? Yeshua, não é isso? E falem que mais? Jesus, que é do grego, aí dizem assim, Jesus, não é? Jesus, né? Do grego, né? Quando eles falam Jesus, né? Quando você vê aqui do Jesus, aí eles dizem que, porque quando você vai para o latim, você pode observar que às vezes a palavra, esse e aqui, no primeiro início de uma palavra, ele funciona como J. Aí, então aqui eu vou
eu vou traduzir como? Eu vou colocar Jesus, não é isso? Pronto. Só que eu vou dizer uma coisa para a irmã que me fez a pergunta. O nome Jesus não é o problema, porque todo mundo naquela época tinha um nome de Jesus. Tinha muita gente que tinha o nome. Agora, quando a irmã for ler a Bíblia, olhe que antes disso vem assim, ó, Jesus Cristo. Esse Cristo aqui é que faz a diferença, porque está mostrando que ele veio na missão profética messiânica. Ok? E quando você vai para o hebraico, não é? Quando você vai para o hebraico, esse aqui está falhando. Quando você vai para o hebraico, deixa eu colocar bem aqui no cantinho, né? Yehová, não é isso? Yehová, né? Então vamos lá, Yehová, não é isso? O Iode, nós temos o Re. Nós temos Yehová, já é a expressão que eles colocam. Deixa eu colocar aqui o tetagrama bem direitinho, né? Nós temos o Iode, o Re, o Vav e o Re. Então, alguns pegam isso aqui e colocam, que não tinham os sinais maçoréticos, foi inventado depois, lá pela Idade Média. Aí vem Yehová. Desse Yehová, alguns sugerem o nome Jeová, que é americano, não tem para Deus isso aqui, não é assim? Jeová. Então, alguns chamam Jeová, alguns pegaram as vogais de Adonai, de Senhor, e colocaram aqui. Mas se nós tirarmos isso aqui, aí você pode observar aqui que nós não vamos ter quase leitura para isso aqui, que é o tetagrama, que aqui é o Deus que existe, o Deus que é. Então, eu quero dizer para a irmã, não se iluda com isso, dessas pessoas. Não se iludam. Sim, pode falar. Pastor, é incrível que essa exigência saiu com o nome de Jesus. Sim. João é Iona, em português João. Sim. E outros, porque qualquer nome que você traduza de outra língua para a língua receptora, ele tem que ter um ajuste, porque quem recebe esse texto, se traduzir literalmente, não vai entender. Então, se chama de ajuste fonético. Tem que haver essa interação para poder a língua receptora para que ela tenha ideia, ter sentido. Porque quem recebe, se traduzir Yeshua para o português, literalmente, quem vai entender? Quem é que vai entender? Então, quando eles colocam Yeshua, pegando aqui do grego e pegando essa questão latina, aí vai dar o nome como? Jesus. Mas isso não afeta em nada. O importante é a tua fé nele. Não é? Quando você vai para Josué, não é? Quando você vai para Josué, que aí se você pegar lá no hebraico, então você tem Yoshua, e aí vai dar esse nome, Deus é salvação, não tem nada a ver, ok? Então, o que eu estou colocando aqui é que muitos viram ele, adoraram, e outros fizeram o quê? Duvidaram. Vamos lá, pastor, prossegue aí a leitura, vamos lá. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Aí vem aqui a minha pergunta, a segunda pergunta. Quem pode cumprir, não é isso? A grande comissão. Eu estou dizendo que quem tem dúvida, quem não adora a ele de verdade, não pode cumprir a grande comissão. Jamais. Você que tem dúvida, você que não crê, você que não acredita no que a Bíblia revela, os evangelhos, você não pode ser missionário. Você não pode pregar para você entrar num bar e dizer Jesus é quem salva, para você entrar num cabaré e dizer Jesus é quem salva, para você sair do Brasil e ir para um país muçulmano e dizer Jesus é quem salva, só se tu conhecer ele. Eita glória, só se conhecer ele. Ele quer falar aí, fala aí no microfone. Não, é porque, exemplo, se a pessoa pregar e ele mostrar dúvida no que ele está pregando ou ensinando, os próprios ouvintes não vão ter credibilidade naquilo que ele está ensinando. E aí vai se tornar algo, que nem a gente diz, vai ficar fraco, vai muito fraco. Porque a credibilidade é tudo, na pessoa que está pregando, na palavra. Quando a palavra está instruída, né? Certinho na palavra. Porque se ele vai para a rua duvidando, vamos dar um exemplo, alguns liberais
que duvidam que Jesus fez alguns milagres. Como é que ele vai realmente acreditar nesse Jesus que ora opera e ora não opera? Se ele mesmo não consegue acreditar, como que as pessoas que vão ouvir ele vão acreditar? Se eu colocar em xeque aquilo que eu estou pregando, como é que o receptor vai ouvir isso? Então isso é muito sério. Então, se você tem dúvida, se você não tem certeza, se você lê uma teologia e começa a descrer, você não pode andar pregando evangelho. Eu vou te dar um conselho: vá dar aula de outra coisa. Vai dar aula de biologia, vá dar aula. Tem muitos que estão na faculdade, como isso aqui dá dinheiro. Firma bem aqui. Isso aqui dá dinheiro em curso teológico. Vou dizer uma verdade aqui, ó. Isso aqui dá dinheiro em curso teológico. Isso aqui dá dinheiro em curso teológico. Não é assim? Isso aqui dá dinheiro em universidade. Tem muitas faculdades aí que não tem nada a ver com fé. Ela não confessa a fé, mas ela tem um curso de teologia. Sabe por quê? Porque dá dinheiro. Aí as pessoas que vão para lá, eles estão vendendo só um pacote de teologia. Agora, quem conhece a Jesus, quem vê ele pela fé, primeiro, adora a ele de todo o coração. E os que viram e creram, adoraram. Eita, e o apóstolo São Pedro, vamos aqui bem rapidinho aqui, é porque eu estou mexendo aqui e o Espírito Santo está me dizendo aqui tanta coisa que eu leio pela palavra e aí pronto. Aí vocês podem observar aí, deixa eu procurar aqui, meu Deus, só para vocês analisarem. A Bíblia diz aqui, vamos ver aí, coloca aí, 2 Pedro, capítulo 2, vamos lá. 2 Pedro, deixa eu ver aqui, deixa eu ver. O primeiro, 2 Pedro 1,16, vai lá. 1,16. Isso. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas. Nós não fizemos saber o poder de Jesus e o que mais? E a vinda do nosso Senhor. E a vinda dele como? Fábulas artificialmente compostas. Eu não estou aqui com fábula. Naquela época tinham vários evangelhos espúrios que já tinham suas fábulas. Mas Pedro estava dizendo, nós cremos, olha, para esses apóstolos saírem pelo mundo pregando o evangelho, dando a vida deles, se fosse fábula, dizendo que tinha escondido o corpo de Jesus, aonde é que a pessoa vai dar a vida por uma pessoa que ele sabe que está morta, que não tem poder nenhum? Jesus, quando ressuscitou, ele disse, é-me dado todo poder. Os que foram pregar é porque sabiam quem era Jesus. Olha como isso é lindo, gente. Lê de novo, pastor, lê aí. Não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Pode ir, olha como é lindo. Porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado em quem me tenho comprazido. Lá quando Jesus estava sendo batizado, que ao terminar, Mateus 3,17, aí eu ouvi uma voz, este é o meu filho. E quando você vai para Mateus 17, que aí ele vê Jesus conversando com quem? Com Moisés e Elias. Aí eles disseram, o Pedro mesmo diz, bom é estarmos. Eles viram que Jesus era o Cordeiro de Deus. Não era fábula, não era historinha. Se você quer ser missionário, pregador, vamos lá, só pode cumprir a grande comissão quem não tem dúvida, quem adora ele de verdade, que sabe que isso aqui não é conto de fada, que sabe que isso aqui não é mito, não é fábula. Eita, rapaz. Agora vamos lá. Por quem é dada a grande comissão? O que ele diz? Segue aí, vamos lá. Vamos lá. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Olha, quando nós falamos que isso aqui não é fábula, e eu vou já entrar de novo aqui respondendo ainda esse segundo ponto, você só pode ser missionário, você só pode ser pregador, você só pode ser um adorador, você só pode ser um pastor. Atos 1:3, vamos lá para Atos 1, verso 3, vamos lá. Ainda respondendo isso aqui, vamos lá, leia aí.
Porque a Bíblia diz que alguns duvidaram, outros reconheceram. Atos 1:3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, Olha, sendo visto por eles. ele se apresentou vivo com infalíveis Provas. Muitas infalíveis Provas. Isso aqui foi feita pelo doutor Lucas, o registro. Não foi de um analfabeto qualquer. E ele está contando, olhe para cá, por que Pedro, ele disse assim, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Por que Pedro disse? Porque Jesus passou com eles quantos dias? 40 dias, entrando e saindo, falando das coisas dos céus. Só quem via eram os discípulos. 40 dias, provas Quando você lê João 20:28, ele diz para Tomé, vem cá, Tomé, pega aqui, toca aqui. Aí Tomé disse uma coisa mais linda que homem nenhum na terra diz, só por fazer um curso de teologia ou de doutorado, que é importante, mas aqui engloba a questão da fé. Ele disse, Senhor meu e Deus meu. Eita glória. A igreja ela tem que ter a missão de pregar o evangelho. A igreja ela tem que ter a ordem de pregar o evangelho de Cristo. Mas olhe para cá. Você me desculpe, meu irmão. Tu está filmando direito? Bota bem aqui. Verdade de Deus para todo o Brasil. Hoje, a maioria das igrejas, elas crescem, sabe como? É um pastor que sai dessa daqui e aí ele vai para ali já levando um monte de crente que ele pegou da outra igreja. Outros dizem que estão fazendo missões e eles estão querendo embelezar a igreja do jeito que as coisas do mundo, do jeito de uma boate, do jeito, não é assim? Para atrair pessoas. Olhem para cá. Você não atrai crente com luzes pretas, amarelas. Você não atrai pessoas para Jesus, para libertar dos poderes das trevas, para libertar de Satanás, com coisinha bonita. Nosso louvor é bonito, nosso bate-palma, para você ir para a rua e dizer para o pecador miserável que ele precisa de Jesus, que ele precisa abandonar o pecado. Só se você conhecer quem é Jesus. Só se você conhecer quem é Jesus. Evangelho, meu Deus do céu, muita gente está pensando que evangelho é para atrair multidãozinha, para ter um aspecto numérico. Evangelho é poder de Deus. Evangelho é você querer ver vidas sendo salvas e libertas do poder. Evangelho é para quem conhece a Cristo. É isso que ele está dizendo aí ou não é? Aí ele diz, com infalíveis provas. O que leva um Pedro a abrir a boca? E observe bem que a Bíblia diz que eles viram que eles eram não eram de escolas, mas eles disseram, eles estiveram com Jesus. Você já esteve com Jesus? Olha para mim aqui, você já esteve com Jesus alguma vez? Eles estiveram com Jesus, o Nazareno. Eita, meus irmãos. Vamos ver lá. Tu leu aí todinho? Já, não já? Provas infalíveis, tudo direitinho, né? Vamos lá. 40 dias falando do que respeita ao reino de Deus. Ao reino dos céus. Jesus não falou de política, Jesus não falou de reino judeu, Jesus não falou de nada. Ele falou das coisas do céu. E quando os discípulos perguntaram, e diz uma coisa, e quando é que tu vai vir para estabelecer tua cidade e reinar? Ele disse, não compete isso a vocês. Não brinquem com isso aí, nem queiram saber. O Pai sabe tudo quando vai acontecer. E ele já estabeleceu os tempos. Cuidem em pregar o evangelho para ver vidas salvas. Eita, meus irmãos. Eu fico pensando que nós poderíamos usar a internet para pregar o evangelho para muitas vidas. Quantos crentes não estão usando a internet, usando o TikTok, só para debate, escandalizar o evangelho, escandalizar a Bíblia, escandalizar o nome da igreja, escandalizar a palavra. Use os meios que nós temos disponíveis para pregar Cristo, que é a verdade que salva e liberta. Como é que diz lá? Voltando para Atos 4, 19 e 20, vamos lá. 4, 19 e 20. Porque não podemos... Seguindo, vai. 21. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo... 21. Continua? Pode. Não achando motivo para os castigar, deixaram-nos... Preste atenção. Eles não viram motivo para... os castigar. Os crentes aqui eram intolerantes? Os crentes aqui provocavam? Os crentes aqui caçaram conversa com eles? Os crentes aqui ameaçaram eles? Os crentes jogaram pedra neles? Os crentes jogaram maldição neles? Só estavam falando de
só porque curaram um homem. Não era assim? Só porque curaram. Isso é intolerância religiosa. Olhe para cá. Hoje estão falando em intolerância religiosa, atacando. Deixa eu dizer uma coisa, dizendo, fulano de tal atacou, mas também tem muitos que estão atacando a igreja também com intolerância religiosa, falando mal da Bíblia. Eu fico pensando, eu queria que essas autoridades do Brasil olhassem para isso. O que tem de pessoas, eu não sei o que fizeram, se alguém souber aí, algum juiz, algum deputado, algum ministro, algum vereador, o que fizeram com aquelas pessoas que rasgaram Bíblia, o que fizeram com aquelas pessoas que pegaram crucifixo, o que fizeram com aquelas pessoas que zombavam da Bíblia e do nome de Jesus? Porque se eu tenho que respeitar a fé do outro, o outro também tem que respeitar a minha. O que fizeram aí no Brasil? Quer dizer que a intolerância religiosa é só para quem é do outro lado? Me diga. E olha, está na hora, povo de Deus, se levantar, orar e falar mesmo de Jesus. Falar com a autoridade de Deus, pregar o evangelho. Vamos pregar o evangelho, vamos louvar a Deus, vamos glorificar o nome do Senhor Jesus. Porque está na hora. Está na hora. Você tem fé mesmo? Você está pronto para sofrer por ele? Prossegue a leitura, vamos lá. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pode ir. Pois tinha mais de 40 anos o homem que se operara aquele milagre de saúde. Isso. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo os que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Pronto, então preste bem atenção. Como é que esses discípulos tinham tanta autoridade? Por que eles enfrentavam demônios, autoridades, príncipes, reis, impérios? Não tinham medo de morte, eram perseguidos. E quanto mais perseguidos que eles eram espalhados, está lá em Atos 8:4, eles saíam pregando a palavra. Sabe por quê? Deixa eu dizer para vocês, porque eles viram provas infalíveis. Quando Jesus ressuscitou, eles viram a Jesus ressuscitado. E eles ouviram Jesus dizer para Tomé: bem-aventurados que não viram, que é o nosso caso, né? Assim é o nosso caso, mas só pode fazer missões, só pode sair pelo mundo pregando o evangelho, enfrentar culturas diferentes, aquele que realmente é chamado por Jesus. Aquele que já teve a sua vida impactada, que sabe que isso aqui não é fábula, que sabe, aquele que fica, gente, é o seguinte, eu creio nisso aqui, mas nisso aqui eu não creio que Jesus fez isso, tu não presta para nada, eu vou logo te avisar, vá fazer outra coisa, porque isso aqui é para quem tem fé nele, na palavra dele. É isso que é Bíblia, é isso que é ensino. Amanhã, querido professor, fale isso na sala de aula. Você não, olhe para cá, vamos ver Atos 20, verso 24, rapidinho, corre lá. Atos 20, 24. Isso. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, olha aí, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do evangelho da graça de Deus. Você fica com esse negócio, eu tenho medo, não é assim? Eu tenho medo, eu não vou falar. Aí você não pode, se tu tiver medo, larga esse negócio de mão. Por isso que Paulo disse, eu não tenho a minha vida, porque Jesus apareceu para ele. Se Jesus realmente apareceu para ti, se ele realmente te salvou, você tem convicção de que ele é o Filho de Deus. Você tem convicção que ele perdoa teus pecados. E quem sabe que Jesus vive na vida não tem medo de nada, não tem medo de espada, não tem medo do futuro, não tem medo do presente, não tem medo de ameaça, não tem medo de nada. Porque Jesus está dentro do céu e ninguém arranca. E ninguém arranca. Eita, meus irmãos, é muita coisa. Mas vamos lá. Prossegue a leitura, pastor. Agora preste bem atenção, é no terceiro, não é isso? Quem é que dá a grande comissão? Essa palavra comissão, ela você tem que ter todo cuidado com ela. Essa palavra comissão, ela tem mais de 6 significados. Ela é múltipla. Podemos dizer que o seu sentido é polissêmico. Tem vários significados. Eu vou dar um exemplo. Quando você trabalha numa loja, o gerente diz assim, olha, se você vender esse produto a mais, eu te dou o quê? Eu te dou uma comissão. Aí está falando de comissão no sentido financeiro. É de retorno. Tem também a comissão de arte, tem também a comissão militar
E tem também uma comissão que é para um determinado problema. Quando você é um departamento, tem emergenciais, que diz assim, ó, foi feita aqui uma comissão de jurista, uma comissão política para resolver esse... Então veja que essa palavra comissão, ela é ampla. Muito cuidado com ela. Ela é ampla. Agora, nós estamos tratando da comissão, ou seja, que você não vai ler a palavra comissão aqui em Mateus 28. Mas quando você olha para essa expressão, dentro desse texto de Mateus, nós estamos falando de um grupo que ele determina, uma ordem que ele deu. A grande comissão é a responsabilidade que homens receberam depois que viram Cristo vivo. Jesus não mandou, irmão, assim, eu morri, eu estou aqui dentro do caixão, e aí estou morto e pronto. Aí eles foram lá, está morto, vamos continuar. Não foi assim não. A Bíblia diz que as mulheres foram para lá, pensando, está lá em Mateus 28, está lá em Marcos 16, pensando que iam ungir um defunto que estava no caixão. Elas iam, as coitadas, até fizeram isso. Olha como é que elas fizeram. Vamos ungir o corpo do nosso? Mas no caminho elas disseram, e quem vai tirar a pedra? A Bíblia diz, não é assim? Quem vai tirar a pedra? A Bíblia diz que houve um terremoto. Lucas, aliás, Mateus diz isso. E quando chega lá, o anjo removeu. Mas a pedra não foi para Jesus sair. A pedra foi para elas. Aquilo que você não pode fazer, quem é que faz por você? Olha para cá, aquilo que você não pode fazer, se tu não pode retirar a pedra quando ela é grande, veja bem, tem momento que tu pode retirar a pedra, e tem momento que tu não pode. Eu vou dar um exemplo aqui, essa daqui era tão pesada, que nem homem, nem mulher poderia tirar, mas aí, a Bíblia diz que o anjo veio e tirou. Quando elas chegaram, elas ficaram surpresas. Quem tirou? A pedra. Lá em João capítulo 11, aí Jesus disse assim, tirai a pedra. Ou seja, naquele local qualquer homem podia tirar a tampa do sepulcro. Não era assim? A pedra. Aquilo que tu pode fazer, Jesus não vai fazer. Agora aquilo que tu não pode fazer, ele faz. Então vejam bem que ele mandou retirar a pedra. O anjo aqui, a Bíblia diz que eles tiraram a pedra e elas entraram, mas elas foram com a ideia de ungir um defunto. Aí quando chegou lá, está lá em Mateus 28, 6, aí o anjo, alguém olha para ela e diz, olha, eu sei a quem vocês... Ou seja, o propósito era o correto. A ideia delas é que estava errada. Elas foram para ungir o corpo de quem? De Jesus. Mas na mente delas estava lá que ele era um defunto. Aí disse, não, vocês já chegaram atrasados, ele já... Então olhe para cá, você só pode, escute bem, você só pode fazer missões se você acreditar que o Cristo que te comissiona, que o Cristo que te escolhe, que o Cristo que te envia, ele está vivo lá e ele está vivo aqui. Oh, aleluia, porque ele vive, não é assim? Eu posso crer no amanhã. Se você não crê nele, não vá. É por isso que o pastor leu aqui, Paulo cria tanto nele, que ele diz, eu não tenho a minha vida como presta. Ai, eu sou bonitinho demais. Ai, eu tenho medo de morrer. Ai, se alguém me atacar. Não vá. Não vá para a batalha, porque aqui não é lugar para fracos, aqui é lugar para quem conhece ele. Se você sabe quem é ele, que ele já te salvou e que ele vive, na hora que você vê ele, você adora ele. Oh, glória a Deus. Então, aqui está a terceira pergunta. Por quem a comissão é dada? Quem foi que mandou nós pregar o evangelho? Quem foi que deu essa comissão? Quem foi que deu essa ordem? Aquele que o anjo disse, ele não está mais? Não existe um ser humano que recebe essa frase, tem? Ele não está mais? Ele já? Só Jesus. Aí ele ressuscita e perante todos eles, ele diz, é-me dado o quê? Todo? Aonde? Todo poder nos céus e na... Aí lá em Atos 4,12 diz que nem em cima no céu, nem embaixo tem outro nome para você ser salvo. Soberania, só ele é. Eita, glória a Deus. Rapaz, é coisa linda. Aí é o seguinte,
Sabe por que tem aquela irmãzinha que ela entra no metrô e pode ter juiz, pode ter advogado, pode ter doutor, pode ter o diabo, pode ter quem tiver? Por que ela pega um folhetozinho? Pode ter agnóstico, pode ter ateu, pode ter quem quiser. E por que ela pega um folhetozinho de Jesus te ama? E por que ela pega um folhetozinho de Jesus quer te salvar? Ali não é a ideia, loucura da cabeça dela. É o Cristo vivo, que está vivo no coração dela, dele. Ele não faz para se amostrar. Tem irmãozinho aí que prega em praça, prega na rua. Talvez o pastor da igreja não sabe nem o nome dele. É assim ou não é? Não sabe, mas ele não faz para pastor, ele não faz para a igreja, ele faz para Cristo, porque ele quer ver vidas sendo salvas. Só para vocês terem uma ideia, bota para cá. Nós temos aqui vários missionários lá no Peru. E todos os missionários que nós enviamos aqui para o Peru, quem sustenta é a igreja. Não vem um centavo de lá. Não vem dinheiro de lá para cá, porque nós não estamos interessados em dinheiro. Nós estamos interessados que o nome de Jesus seja pregado a todas as nações. E por que outras pessoas vão para lá? Para levar o evangelho. Agora, se você tem medo, se você, a minha unhazinha, eu não quero. Paulo diz, nada me separará, está lá em Romanos 8,35. Nem a espada, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade. Tu tem coragem de mandar tu, nós mandar tu para o Paquistão e de repente, hein? Agora ele está dizendo. Não, ó, um jovem desse, advogado. Aí ele chega e diz assim para mim, pastor, Paquistão, meu irmão, tem local lá que se você falar o nome de Jesus, fala outra pessoa, o que acontece? Aí morre. Será que você tem? Tu tinha coragem? Aí, não tem. É isso que eu estou dizendo aqui para vocês. Irmão, é negócio sério. É ou não é? É pesado. Aqui tem uns jovens na igreja, aqui em todo o Brasil, tem igreja que tem balé, tem uns jovenzinhos que estão aí. Agora, para um jovem dizer assim, eu estou pronto para morrer pelo evangelho, olha para cá, Mocidade do Brasil, Mocidade do Balé, tá filmando direito? Bota pra cá. Tu tá filmando direito, Caio? Bota para cá, chama aqui. Verdade de Deus Brasil, tem balé na tua igreja, pode ter o teu balé. Aí tem as coisinhas, tem a luzinha preta. Eu pergunto, e se alguém botar a espada no teu pescoço? Tu morre por Jesus ou tu nega Jesus? Só faz isso se ele estiver vivo aqui dentro. É assim ou não é? Eu vou dizer uma verdade para o Brasil. Tem muita gente que está pregando, tem muita gente que faz um zoadão na igreja, mas é só zoadão mesmo. Ele não evangeliza ninguém, nem no bairro dele. Eu não conheço, olha para cá, eu não conheço vários, mas eu vou citar um aqui, mas eu não vou citar o nome dele. Mas eu conheço um pregador, e quando ele vai para outras cidades, ele pega e evangeliza a tarde toda para a noite levar vidas para o culto. Hoje a maioria dos que são convidados passa o dia todo no hotel, comendo só picanha boa e comendo o que há de melhor. Não evangeliza uma alma. Qual é o teu amor por Jesus? A Bíblia diz que Paulo, quando chegou em Atenas, o espírito dele está lá em Atos. O espírito dele, 17. O espírito dele se comovia. E ele andou na cidade para ver o nível de idolatria. Sei não. E eu estou falando aqui é um pastor, filma aqui a cara dele. Aqui é um pastor do nosso campo. Aqui eu prego aqui na igreja, eu prego aqui em gabinete, eu prego aqui na rua, mas eu estou direto na rua. Hoje mesmo nós já chegamos agora há pouco do mutirão, né? Assim, ó, a cara dele aí de sono. Nós chegamos agorinha de um mutirão. Pesado, não é assim? Pesado. Eu viajei a noite toda ontem, eu cheguei em casa mais de 3 da manhã. Eu já estou aqui com vocês. Você tem esse amor por Jesus? Ai não, eu tenho medo. Pode largar de mão. Quem tem Jesus enfrenta tudo. É assim. Então, olhe para cá. Então, quem é que pode cumprir? Por quem é dada a comissão? A comissão não é dada pelo pastor. A comissão não é dada por um grupo de missionário. A comissão, quem deu não foi um presidente de uma igreja. Quem foi que deu a comissão? Quem foi que deu a comissão? Fale bem alto. Quem deu a comissão? É aquele que disse, é me dado todo. Quem crê nesse poder não tem medo do poder do diabo, do poder das trevas, do poder do demônio, do poder de Satanás, do poder de magia, do poder de feitiçaria. Quem crê em Jesus prega o evangelho que ele liberta. E olha para cá, se você quiser continuar na sua prática de pecado, o direito é seu. Se você quiser continuar na escravidão, o direito é seu. Mas um homem de Deus prega a verdade que liberta. Vamos lá. Então,
Qual é a fórmula? Pastor Ziel, e o que eu vou levar? O que eu vou fazer? E como é que eu devo fazer? Olha para cá, não invente nada. Olha para cá, Caio, bota bem aqui. Tu não precisa inventar nada. Tu não precisa, olha para cá. O grande problema nosso é que nós estamos procurando inventar coisa para a Bíblia, coisa para a igreja. Tu não precisa inventar nada, porque primeiro, quem morreu pela igreja foi Jesus. E Jesus já deu todo o plano esboçado, traçado, alinhado, delineado, especificado, cronometrado para a igreja. A igreja não precisa inventar nada. Meu Deus do céu. Tem pastor morrendo aí. Tem um bocado de pastor morrendo. Aí é síndrome não sei de quê, que agora tem um bocado de síndrome. É síndrome de sei de quê, é não sei o quê, é não sei o quê, é não sei o quê. É porque está inventando coisa que não precisa. Primeiro, a minha Bíblia manda eu pregar o evangelho. A minha Bíblia não manda eu converter pessoas. Quem é que convence do pecado? Quem é que convence da justiça? Quem é que convence do juízo? Está lá em João 16:8. Eu não tenho que andar louco. Meu Deus, fulano não quer ser crente. Essa não é a minha preocupação. A minha preocupação é Paulo diz, eu plantei, Apolo. Quem é que dá o crescimento? É Deus. Está lá em 1 Coríntios 3. Você não precisa andar desesperado, doente. Eu tenho que chegar na rua e pregar passei na praça, preguei entrei numa casa, preguei mas eu preciso, meu Deus, será se ele vai aceitar? Será se ele não vai? Eu tenho que ficar nisso? Olha, eu quero te converter, pecador. Eu tenho que fazer isso? Eu tenho que só? Paulo diz em 2 Timóteo 4:2, prega a palavra a tempo e fora de... Agora quem faz o efeito é Isaías 55:11, não é isso? 58:11, 55:11, 55. A minha palavra não volta, ela faz o que li, então pregue o evangelho. Prega o evangelho. Muito cuidado com essas leituras de missionários, que aí você tem, fulano de tal chorava a noite toda. Não é assim não. Jesus chorou por Jerusalém por ver o tamanho do pecado dela. Jesus converteu Jerusalém? Até hoje Jerusalém é convertida? E aí pronto, se Jesus não conseguiu converter Jerusalém, tudo bonito, vai conseguir converter Nova York. É uma loucura. Aí tem pastor que está louco, está morrendo. Teu dever, tua missão não é converter, a tua missão é pregar. Outra coisa, tu não tem que esboçar. Eu estou atrás de uma nova visão, eu estou atrás de uma nova profecia, eu estou atrás de uma nova revelação. Tu não precisa, Jesus já deixou tudinho para tu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos ver a fórmula, vamos ver o projeto. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai. Para ensinar o quê? Ensinai todas as nações. Vamos começar daqui, pastor. O que é e por quê? E por que ensinar os preceitos Os preceitos divinos, né? Não é por quem, né? É por quê, né? Por que ensinar, né? Bota aqui. Só pague bem aí, por favor, para ficar, né? O que é e por que ensinar. Só tirar o M, né? Muito bem. O que é e por que ensinar. Não é isso? Depois nós voltamos aí para a fórmula. O que é e por que ensinar os preceitos. Agora lê lá como é que diz, vai lá como é que diz, vai. Portanto, ide, ensinai todas as nações. Ensinar todas as, nações. Não países, etnias, vai. Ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem. O que acontece? Ensinar o quê? Ensinar o quê? O que foi que Jesus disse que é para ensinar? A resposta está aí no texto. O que foi que ele disse que é para ensinar? Ensinando a guardar tudo que eu tenho, tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo que ele falou é o que deve ser. Agora eu pergunto, e por que deve ser ensinado? Participem vocês. Por que deve ser ensinado o que Jesus ensinou? Diga aí vocês. Vamos lá. Porque é muito fácil a gente dizer assim, olha, Jesus decide por todo mundo, né? Assim, aí pronto, ensinar o quê? Olha aqui, o que eu vou ensinar? Nós já falamos, ensinar tudo o que Jesus disse, tudo que ele falou, tudo que ele ensinou, tudo que ele deixou, é ensinar o que ele falou. Mas aí vem, por que ensinar o que ele falou? Aí, falei, pode falar. Por que ensinar o que ele falou? Primeiro, diante de tantos ensinos que existem por aí, primeiro ensinar o que ele
mandou é porque principal mesmo porque ele mandou. E por que ensinar? Porque só esse ensino que ele falou, que ele ensinou, é que liberta as pessoas. Só esse. Não há outro ensino que liberta. Aí o senhor respondeu e ainda vou lhe ajudar. Se o senhor tem um mestre, o mestre ensina o discípulo quer ser como quem? O mestre. Pronto. O ensino, ensinar por quê? O ensino que a gente está falando de Jesus é para o discípulo ser como quem? O mestre. Como Jesus é. Isso é uma cultura judaica, isso aí. Mas é verdade. Olhe para cá. Quando Jesus diz, ide e fazei discípulo de todas as nações, ensinando o que eu ensinei. Ou seja, Jesus estava dizendo, eu quero que aquele que você ensine seja como eu sou. Eu quero que vocês ensinem para que as pessoas sejam moldadas pelos meus preceitos. Olhem para cá, você está entendendo? Aqui tem um discipulado, aqui tem a evangelização e aqui tem a missão. O propósito do ensino de Jesus é que as pessoas sejam como Jesus Cristo é. Em tudo vos dei exemplo, está lá em João, lê lá, 13:15, vamos lá, rapidinho, corre aí. Eita glória. 13:15, porque em tudo vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Para como eu vos fiz, façais vós também. E ele diz, vós sereis meus amigos se fizerdes. Então você não precisa inventar nada. Olhe para cá, você não precisa inventar nada. Tem gente que inventa tanta coisa. Você só precisa ensinar o que Jesus ensinou. O objetivo do missionário, o objetivo do pastor, o objetivo de uma pregação, o objetivo de um ensino é para que aquela pessoa seja como Jesus Cristo é. Porque quando a gente pega os três aspectos da santificação, a santificação posicional, a santificação progressiva e a santificação final, lá em 1 João 3:2 diz que nós vamos ser como ele é. O propósito do ensino de Jesus, olha para cá, bota para cá. O propósito do ensino de Jesus não é te fazer maior do que ninguém, não é te fazer mais sábio do que ninguém. O propósito do ensino de Jesus não é te tornar catedrático. O propósito do ensino de Jesus não é te tornar famoso. O propósito do ensino de Jesus é te fazer como ele é. Vamos aí, Romanos 8:29. Corre lá, leia. Eita Romanos glória. 8:29. Isso. Leia aí. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Meu Deus, lê só para ser o quê? Para serem conforme a imagem de seu Filho. A Bíblia diz que o primeiro Adão, que era para ser o exemplo, tornou-se um pecador. O segundo é espírito vivificador. Nós temos que ser como Jesus Cristo é. Olhe para cá. O cântico que você canta é para te levar a ser como Jesus? O que você prega é para te levar a ser como Jesus? É. A mensagem que você prega é para que os outros sejam como Jesus? É. A missão pregada para a igreja e pela igreja é para que todos sejam como Jesus Cristo? Não é para ser como eu sou. Não é para ser como fulano de tal é. Paulo diz em 2 Coríntios 11, primeiro, né? Primeiro, é isso. Ele diz assim, sede meus imitadores, confirma lá, 1 Coríntios 11, primeiro, sede meus imitadores, como eu sou de quem? De Cristo. É imitar Cristo. É 11 primeiro, 1 Coríntios 11 primeiro, é você imitar Cristo. Então qual é o propósito do ensino? O propósito do ensino é você levar as pessoas, ensinar o que Jesus ensinou, para que elas sejam como Jesus. É só isso. É só isso. Agora, em pouco, isso é chamado de discipulado, irmão. Não é um curso de 3 meses, não é um ano. É cada crente todo dia dizendo na rua, Jesus te ama. É o crente dizendo na barbearia, na sorveteria, na empresa, Jesus te ama e ele quer te dar a vida eterna. Você precisa ser como Jesus é. Isso é discipulado não é um programa de final de semana. Discipulado é um programa para a vida toda, até o dia que nós chegarmos nas mansões. Isso é que é discipulado. Vocês entenderam? Quando você chega numa cidade e diz assim, onde é que fica o banco? Aí a pessoa diz, olha, você vai para ali, você vai para ali. Você está ensinando ela a chegar
Isso é discipulado. Se eu digo assim, como você quer ser salvo, você quer ser crente, você quer ir para o céu, o caminho é esse aqui, é Jesus. Mas como é que eu faço para entrar? Viva como Jesus viveu. Pronto, se você viver como Jesus viveu, não é você ser radical, não é você empanturrar o povo de coisa, é você viver como Jesus viveu. Aí vem, e a fórmula para me entrar dentro desse negócio? Aí é trinitariana, não é isso? Vamos lá, como é que diz? Ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tinha muitas religiões e muitos povos que faziam batismo naquela época, mas faziam em nome dos seus deuses, das suas tradições, das suas histórias, oblações de todos os níveis. Jesus diz, para tornar pública a tua decisão, aqui é em nome do Pai, é em nome do Filho e é em nome do... E aí o mais importante, pode fazer missões. Olha para cá, pode fazer missões, porque está lá no verso 20. E eu estarei convosco. Todos os, até o quê? A consumação do século. Então, nós fechamos aqui. Do capítulo, só para finalizar, Marcos, é quase a mesma coisa. É quase a mesma coisa. Mas eu quero só correr aqui, que você também tem aqui. Eu já expliquei da Galileia, não já? Pronto, já expliquei da Galileia. É muito importante isso. Mas você lá tem um verbo que ele diz, ide e dizei. Esse verbo aí, ele é totalmente missiológico. Porque aqui as mulheres já estavam fazendo. Não é só discípulo que faz missão, não é só apóstolo que faz missão, as mulheres também fazem missões. Inclusive, até o mensageiro que veio falar de Jesus, naquele momento ele fez missões. Porque ele diz, Jesus já ressuscitou. Então, você vê isso em Marcos, ok? Aqui você tem uma ordem missionária. E é interessante também que quando Jesus Cristo está aqui, ó, ele diz assim, ide e dizei aos meus irmãos que vão para lá. Quando Jesus disse dizer aos meus discípulos, ali e a Pedro, Jesus já estava concedendo perdão a todos eles, aos que duvidaram, aos que negaram. E quando ele cita o nome de Pedro, era para ninguém ostracizar Pedro. Era já tirando aquela ideia que todo mundo, rapaz, e o Pedro negou ele 3 vezes. Então, ele já diz, vão dizer a Pedro que também vá. Não é isso? Ele já estava dando perdão a todos eles, ok? Aqui você tem, quando você chega no capítulo 16, verso 8, os estudiosos dizem que nós temos o final abrupto, não é isso? Ó, se você pegar até esse texto grego aqui, aquele ali que tá sem a capa, me dê ele aí. Tá sem a capa. Aqui o meu tá sem a capa. Marcos 16. Só a capa mesmo, só para mostrar aqui, porque tem muita gente que pergunta o que eu uso. Eu uso outros textos, mas aqui, ó, esse interlinear, não é? Grego-português, interlinear do Novo Testamento, da editora Vida, não é isso? Da Sociedade Bíblica, aliás, da Sociedade Bíblica. Se vocês analisarem, esse texto aí, eu estou com ele aqui, ó. Se vocês analisarem, ele termina no verso 8, ok? Não é isso? Ele termina no verso 8. Só que aqui, aí vocês vão ver, depois do 9, pode dar aí para ele, depois do 9 eles vão colocar o final longo. Olha, o final longo. Então, eles dizem que Marcos tem 2 finais, não é isso? Eles dizem que Marcos tem o final, cadê, onde é que está? O final abrupto, não é isso? Cadê? O final abrupto de Marcos. Aqui, ó, né? O final abrupto de Marcos. Eles dizem que Marcos tem um final breve, curto, que termina no verso 8. E eles dizem que Marcos, eu acho que até isso eu já preguei aqui uma vez, não já? E diz que Marcos também tem o final abrupto. Uns dizem que nos melhores manuscritos, os mais antigos e os melhores não constam, mas outros constam. O que eles dizem? Eles dizem que essas expressões do versículo 9 em diante, aí vocês expulsarão o demônio, pegarão em serpente, no nome de Jesus, não é assim? Isso aí Jesus disse em todo o tempo que ele estava caminhando na terra. Jesus, ele disse lá em Mateus, ele diz, eis que eu vos dou poder para pisar de o quê? Serpentes e escorpiões. Jesus falou de serpente ou não falou? Pronto, Jesus disse assim, eis que eu vos dou poder para expulsar demônios, eu vos dou poder para expulsar enfermidade. Então, tudo que tem ali, tem nos outros evangelhos.
Agora, o final é que eles dizem que tanto da parte interna como externa não se pode provar, porque esse final longo ele vai começar lá pelo 2º século. Alguns dizem que vai ser colocado para o aspecto catequético, para o ensino dentro da eclésia, e aí eles vão dizer que é assim. Só que, falei, senão o povo não vai entender. Eu acho um exagero achar que é uma adição, porque tudo que está lá, Jesus já havia dito antes. Como já vinha fazendo. Então, isso não é uma adição. Mesmo que não conste em alguns manuscritos, que é normal, mas está lá porque Jesus quis que estivesse lá. E aí o que acontece? Acontece o seguinte, se vocês analisarem tanto o final curto como o final longo, não se sabe ao certo a sua colocação. De modo que eu li um autor que diz que Marcos deixou o final no verso 8, porque ele sabia que a história sobre a ressurreição de Jesus Cristo, todos já tinham conhecimento. E ele não quis narrar, mas ele quis fazer tipo uma provocação. Como? Ele deixou no verso 8, segundo esse autor, para provocar nos leitores o seguinte. Vocês precisam agora continuar a missão. Pastor, é interessante. Moisés, e foi ele que escreveu sobre a morte dele? Claro que não, mas é verdade. Pronto, é isso que ele diz. Por exemplo, se não tem aqui, por exemplo, todo esse relato final, mas ele diz que todos iam saber que as mulheres falaram da ressurreição de Jesus. Agora, esse autor diz que a razão dele terminar de modo abrupto, que era falado como um aspecto gramatical, ele fez isso para provocar nos leitores, dizendo assim, Jesus terminou a missão dele, agora é a nossa. Ou seja, ele não deixa término para o evangelho, porque ele diz que só vai terminar quando a igreja cumprir a missão que Jesus entregou para ela. Essa é uma colocação, mas eu particularmente creio no final longo de Marcos. Eu só estou dando essa ideia. Por isso que eu coloquei aqui, olha, o final abrupto de Marcos confronta os seus leitores, ok? Aí vem o mais interessante. Diante da morte e da ressurreição de Jesus, o que a igreja vai fazer? Ora, se ele morreu e ele ressuscitou, o que você vai fazer agora? Se calar? Porque se você se calar diante da morte e da ressurreição dele, que ele deu, como igreja, se nós nos calarmos, vamos cumprir a grande comissão? Não. Só vai se cumprir se a igreja não se calar. E eu vou dizer uma coisa, pior do que morrer é ficar calado. Porque quando você cala, você não cumpre os ensinos que Jesus determinou. Por isso que ele diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as, ensinando. Se calar, se ensina. Se não se pregar, se ensina, então não tem como. Então, é isso que eu quero dizer para vocês, ok? O fim do começo. Alguns dizem, vamos ver aí rapidinho, Marcos 1, 16, 20, vai lá. Correndo aí, Marcos. 16, 20, Marcos, Marcos 1. Bora. Marcos 1, 16, 20. Isso. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e Pedro... Peraí, andando aonde? Ao mar da Galileia. Olha, agora eu vou encerrar. Nós andando ao mar da Galileia. O que ele viu? Viu Simão e André, seu irmão, que Pronto. lançavam a rede ao mar. Isso, vai. Pois eram pescadores. E Jesus lhe disse, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E deixando suas redes, os seguiram. E passando ali daqui a um pouco mais adiante... Peraí, pronto, só até o 20, né? É o 20. Pronto. Ó, aqui está o começo. Ele diz, me sigam. E começou tudo aonde? Na Galileia. Agora, aonde é que está o final? Em Marcos 16. Primeiro ele chamou, ele treinou esse povo durante quase 3 anos e meio. Ele treina todos eles. Ele começou chamando eles, me sigam e eu vou fazer de vocês discípulos. Eu vou ser o mestre de vocês. Ali ele tem um começo. Em Marcos ele tem um fim. E o fim é que você deve estar pronto até para morrer pelo nome dele. O mesmo lugar. Por isso que eles vão para ali, ele não mandou para Jerusalém. Rapaz, é negócio importante, né? É por isso que aqui ele começa. Então, eu coloquei aqui, uma transição. É o fim do começo. Mas aqui você tem uma transição. E qual é a transição? Você vê que Mateus termina dizendo, eu estou com... E Marcos diz,
ele vai confirmar o que vocês pregam. Não é isso no verso 20? Então, ele começa chamando, e aqui ele começa dizendo, agora vão. O Senhor não te chama só para você ficar dentro da igreja, ele te chama para ir, ok? Finalizando aqui, a grande comissão, nós já falamos o que é grande comissão. A grande comissão é cumprir o ID de Jesus. A grande comissão, ela tem 3 perspectivas: anunciar o evangelho, fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui você tem a universalidade da pregar, o evangelho é para toda criatura. Desde Gênesis 12:3, em ti serão benditas todas as... Deus tem interesse por todas as nações. Aspectos da grande comissão após a ressurreição de Jesus, ok? Qual é o aspecto da grande comissão? Logo após a ressurreição, deixa eu dizer uma coisa, há 2 coisas interessantes aqui. Você tem a morte e você tem a ressurreição. A morte, o que a morte falava? A morte provava que Cristo foi obediente a Deus. E a ressurreição provava agora que Deus aceitou o sacrifício de Jesus. Ou seja, após a ressurreição de Cristo, fica provado agora que ele é o Filho de Deus. E ele é quem tem autoridade para mandar. E aí você tem aqui a ordem de Jesus. E quando nós falamos aqui, nós temos aspectos missiológicos. A expansão da igreja, o guia para a evangelização. Qual é o guia? Essa fórmula que eu dei aqui para vocês agora. Qual é o guia? Jesus diz, vocês já têm o que vocês precisam levar, eu já ensinei. Você não precisa criar na sua cabeça manual de evangelismo, você não precisa criar teoria de evangelismo, é só pregar o que Jesus já pregou, é só ensinar o que Jesus já... Então pronto, a fórmula é dele, o modelo é dele, não tem nada contigo. Tu não vai levar nada teu, tu vai levar só o que é dele. Prega o evangelho, que quem salva é o poder do evangelho de Cristo Jesus. Então pronto, aí o guia é esse aí, fazer discípulo de todas as... Pronto. Qual é o objetivo da grande comissão? Vamos lá. Proclamar o evangelho, discipular novos convertidos, integrar espiritual e pronto. Qual é o esboço da grande comissão? O poder, toda autoridade. Propósito, fazer discípulo. Preceito do reino. Ide, batizai e ensinai. Presença do reino. Pronto, estou convosco. Tá aí, ok? A questão cultural. Aqui é o seguinte, o ID é para... Mas aí eu quero finalizar com esse ponto dizendo o seguinte, o missionário que ele for pregar o evangelho, ele sabe que ele vai pregar o evangelho do amor, ele não vai pregar cultura, ok? Escute bem, você não vai pregar cultura. Quando você for pregar o evangelho, você vai pregar o evangelho que salva. Você vai falar o Cristo que salva. Quanto à questão da cultura, nós temos várias, é outra palavra que ela é ampla. Por exemplo, quando diz assim, fulano é muito culto, está falando de uma cultura intelectual, não é assim? Quando se diz assim, olha, fulano, ele só come daquele jeito, está falando de um costume que é visto como uma cultura. A cultura é um modo de viver de um povo. Por exemplo, aquele povo que faz aquela vasilha, aquele barro, um que come daquele jeito. Por exemplo, nós quando vamos comer arroz aqui, nós comemos como? Tu que é de boia. Aí, tu come com o quê? Com a mão ou com a colher? Ele come com a colher. E os chineses comem como? É rafite, né? É rafite, né? Tem um nomezinho, né? Como? Hashi, né? É com hashi, que é o quê? A gente chama o quê? Vamos tirar esse nome aí do hashi. É 2 palitos. Tu consegue comer com 2 palitos? Ah, tu consegue. Tu vai ficar com fome. Um dia o irmão me levou para comer caranguejo, e aí eu fui comer caranguejo e ele botou uma marretinha aqui do lado para quebrar. E aí, pronto, e quebrando, e eu chupando aquele bicho, sei que isso aqui mesmo já estava doendo. Eu disse, irmão, me dê carne, porque eu não aguento isso aqui não. Então, cada um tem a sua cultura. Agora, tem a cultura maléfica. Não é isso? Tem a cultura maléfica. Como? Nós temos culturas que elas envolvem o lado ético, o lado moral e o lado espiritual, que ofendem os valores do evangelho, do reino de Deus. Agora, e como é, pastor Zé, que um missionário que chega numa cultura que o homem é casado com 2 mulheres, com 4 mulheres, tem ou não tem? Então, o missionário, ele vai chegar lá, ele não vai confrontar de imediato com essa cultura. Ele vai pregar o evangelho da salvação. Pronto. Ele vai ensinar o que Jesus e vai deixar o evangelho falar a consciência daquela pessoa. Pronto, ele vai plantar a semente. Não é chegar lá e tentar pegar a cultura do Brasil e empurrar a goela lá dentro, lá
Evangelismo não é colonização. Não é colonização. O problema é esse. E vocês sabem que o grande problema que teve pessoas que vieram para evangelizar e tentaram foi colonizar. Gente que até matou em nome da fé. Calvino fez isso, não é isso? E outros povos fizeram isso em nome da fé. Então, evangelho é levar o amor, é levar a mensagem da salvação. E depois a pessoa vai dizendo, rapaz, eu estou lendo aqui a Bíblia, eu estou vendo que isso aqui não está certo. Aí pergunta para o missionário. É muito importante que o missionário, antes de ser enviado, ele tome todo o conhecimento da cultura daquele local, da cultura daquele povo, para ele, primeiro, respeitar a cultura deles. Pregar o evangelho do amor. E aí vocês podem observar que eu coloquei aqui, onde foi, pastor, que eu coloquei Paulo? Tanto em... Exemplo de Paulo, o exemplo de Paulo nas culturas locais. Romana e Corinto. Romano e Corinto. Você pode observar, ele sabia do povo, da cultura do povo de Romano, mas ele sabia a cultura do pessoal lá de Corinto. O costume da Grécia e o costume de Roma. E como foi que ele fez? Pregou o evangelho e deixou o Espírito Santo. Quem é que convence do pecado, da justiça, do juízo? É só o Espírito Santo. Nós não temos que estar pregando costumes. Nós temos que pregar o evangelho. Como diz um certo missionário, se você for pregar, ou se você for dar, foi missionário na Índia, parece 51 anos, se você for dar água para um indiano, não dê água, ele dá um nomezinho lá, dê água no copo dele mesmo. Não, eu trouxe aqui do Brasil, eu vou dar, porque ele vai achar que é uma ofensa à cultura dele. Você chega bem aqui no Rio Grande do Sul, que é um estado abençoado, né? E aí eu chego lá, quero até aqui parabenizar esse povo. Eu chego lá, tem uns gauchão, tem um brancão, e me recebe com muito carinho, com muito amor. Na hora que eu chego lá, eles empurram o que para mim? Chimarrão. Aí pronto. Aí, não, eu não gosto não. Eu fico tomando também. Um dia eu cheguei lá, botei, fui puxado uma vez, quase acaba com minha boca. Quase queima tudo. Aí disse que tá moreno. Eu disse, ai, tá bom demais, chimarrão. Mas bota para ali um pouco, depois eu bebo de novo. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Aí nós não temos, eles vêm, a gente vê para onde eles vão, eles levam uma garrafa cheia de água. E pronto. O maranhense, ele gosta de tomar o quê? Café, gosta de tomar café. Não é assim? Tomar café, comer farinha puba. Aí pronto. Aí vem uma irmã e diz, ai, irmão, você come pissarra. Pissarra? É porque ela dizendo que a farinha puba era pissarra. Não. Aí você já ofende, né? Você tem que saber o que é isso aqui. Isso é farinha, não é assim? Ah, não é pissarra, não. Que eles iam umas farinhas grossas. Então, a cultura é muito interessante, mas não leve logo a cultura, leve o quê? O evangelho do amor, o evangelho do perdão, e deixe que o evangelho transforme as pessoas. Hoje tem pessoas que estão transformando o evangelho no Talibã, estão transformando o evangelho em regras. Evangelho não é regra, evangelho não é escravização, evangelho não é costume, evangelho é poder de Deus. Então, é muito importante que o missionário faça isso. Ele compreenda as culturas, ele estude a cultura, para quando chegar lá, ele for pregar o evangelho. Outra coisa, nós podemos adaptar a mensagem sem mudar o conteúdo. Paulo fez isso ou não fez? Ele fez métodos diferentes, né? Ele pregou de modo diferente, mas ele nunca alterou a mensagem. Qual foi o problema dos liberais, como Paul Tillich, como Rudolf Bultmann, esses que seguiram essa linha? É porque eles estavam tentando mudar a mensagem do evangelho, e mudar o conteúdo, e nós não precisamos disso, dizer que a Bíblia precisa ser renovada, que a Bíblia é antiquada. Não, senhores, nós podemos analisar que a Bíblia é a palavra de... Agora, eu posso mudar o método, eu posso mudar a fórmula de pregar, mas eu não posso alterar a essência. Evangelho é evangelho. Então, medite nisso. E aí, estão aqui os pontos que nós já falamos. Olha aqui, né? A grande comissão. Eu falei o que é a grande comissão, já falei a questão cultural, já falamos da ordem de fazer discípulo. A eficácia da grande comissão é porque quem é que vai com a gente? Ele diz, eis que eu estou com... E ainda diz mais, vocês vão receber poder. E Jesus, a Bíblia diz em Marcos 16, entendo, eles partindo, pregavam e o Senhor confirmava com os sinais. Aqui, missão transcultural é sair da sua própria fronteira e ir para outra, é além fronteira, ok? E aí você tem aqui a visão, como é a visão cultural na Bíblia? Tem vários textos, a Bíblia diz que Israel adotou os estrangeiros no meio deles, não foi assim? Josué no capítulo 10 adotou outras nações, você vê a Moabita Ruth aceitando a fé de Israel, você vê outros povos que se voltaram para
Você vê a prostituta Raabe, no capítulo 2, aceitando. Você vê outros povos que se voltaram para a nação de Israel, porque entendiam que eles tinham. Então você vê missão transcultural na Bíblia. Aí você tem as barreiras dessa missão transculturais. Me parece que são 5. Cadê, pastor? Aqui. Geográfica. Vamos lá, diga aí. Geográfica, cultural, econômica, linguística, religiosa. Achou? Já vi. Então é assim, olha, você tem essas barreiras. Aqui são 5, 5 barreiras culturais, não é isso? Olha aqui, ó, tá aqui. São 5, né? Cadê? Aqui, barreira, não é isso? Olha aqui, tá aqui. Barreiras e missões. O missionário vai encontrar barreira geográfica, vai encontrar crescimento, vai encontrar, não é isso? Vai encontrar a questão cultural, a forma de comer diferente, a forma de se vestir diferente. Aqui no Brasil, o homem usa calça. Tem país que eles usam o quê? Usa saia. Tem deles que anda nu. Aí se tu chegar lá, meu Deus, o que é isso? Aí tu nunca vai levar o evangelho. É assim? Tem lugar que você vai, as mulheres estão todas com os seios lá de fora. É uma cultura delas. Aí pronto, aí tu tem que já saber disso. Tem questão econômica, tem país rico que não quer saber do evangelho, tem país pobre. Aí nós temos a questão linguística. Isso aí você vai ter que até adaptar o texto, não é mudar o texto. Ok? Tem questão religiosa, tem local que é dominado pelo ceticismo, pelo islamismo, é dominado por crenças contrárias, animistas. Como é que você vai lidar com isso? Então pronto, aí está aqui. É toda essa questão que nós estamos falando. E o nosso objetivo é pregar o evangelho para que as pessoas sejam evangelizadas, discipuladas e ensinadas.